Olá pessoal, vamos tratar nesse vídeo, começar a tratar, né, do tópico sinais e características dos seus sinais. Na realidade, características e parâmetros dos sinais, né? Esse é o primeiro item do assunto transmissão, né? Esse assunto é um assunto que vai demorar uma série de vídeos, né, em que a gente vai tratar de todos os aspectos relativos à transmissão, que é a base de fundamentos de redes de computadores. Então, o primeiro tópico são sinais, seus tipos e parâmetros. Depois vamos falar sobre a capacidade de um canal, ou seja, a quantidade de sinais que a gente pode encaminhar na unidade de tempo. Isso é um elemento fundamental para o desempenho de uma rede. E depois vamos falar de formas de transmissão, sincronização, meios de transmissão. Para completar esse assunto com tecnologias básicas que são imprescindíveis para se implementar uma rede de computadores, a multiplexação e a comutação, né? Comutação essa que vai redundar numa outra tecnologia que vai ser vista em outro assunto que a gente chama de roteamento ou encaminhamento, né? Então, no que se refere a sinais de transmissão, antes da gente propriamente tratar dos sinais, vamos fazer aquela revisãozinha lá do início do processo de comunicação, em que nós concluímos no final sobre a necessidade de haver um elemento capaz de propagar a informação de um ponto ao outro. Esse é o princípio da comunicação, né? O que nós desejamos em comunicação é transmitir uma informação, é enviar ou passar uma informação de um ponto para outro. E vamos ver então esse conceito do sinal, que é o veículo utilizado para fazer essa passagem, esse encaminhamento em si. E existem, como quase todas as coisas, a gente tem mais de uma forma de sinal, né? Aliás, muitas. As que nos interessam mesmo, os sinais elétricos ou oscilações eletromagnéticas, eles podem ser de dois tipos, que a gente vai ver. E para compreendê-los e saber como usar esses tipos para encaminhar a informação, vamos apresentar os diversos parâmetros ou características que caracterizam um sinal desse, né? Nessa revisão do processo, o que nós vimos lá naquele ponto inicial? Que na origem nós temos uma informação que desejamos passar de um ponto para outro. Esse é o processo. Como é que se desenrola esse processo em si? Como é que eu vou passar uma informação de um ponto a outro? Considerando aqui um sistema de comunicação de dados, em que eu tenho dois computadores que eu quero encaminhar a informação de um ponto a outro. Essa informação ela se caracteriza basicamente pela sua variação no tempo em si, né? E isso é que é um fator crítico para o desempenho do processo. Ainda na origem, nós temos o quê? A informação que a gente gerou. Essa informação deve ser codificada em símbolos pré-definidos, por exemplo, a língua portuguesa é um desses elementos, e nós temos os caracteres A, B, C, D, caractere 7, 8, ponto e vírgula, etc. Esses símbolos pré-definidos, eles precisam ser codificados mais uma vez para serem apropriados para transmissão, né? Essa forma de apropriada para transmissão é que a gente chama de sinal. Então eu tenho a informação que eu preciso transmitir, essa informação é codificada logicamente, por exemplo, em comunicação de dados em bits, né? Se fosse voz, seria som e fonemas, e aqui a gente codifica isso em sinais elétricos ou oscilações eletromagnéticas que vão se propagar pela linha. Basicamente, oscilações eletromagnéticas, né? Isso é que é o que caracteriza o sinal. No destino, os sinais
vão ser recebidos, decodificados e tornados possíveis de serem processados em si pelo destinatário. Então, o ponto de partida numa transmissão é o sinal, quer dizer, o veículo capaz de encaminhar a informação de um lugar para outro, um elemento físico que permite se fazer isso. Há diferentes tipos de sinais que caracterizam diferentes formas de comunicação que não nos interessam, como sinal de fumaça, de tambor, etc. e tal, luz de holofote. O que nos interessa mesmo são sinais que podem ser propagados a quilômetros de distância, independentemente das condições atmosféricas e geográficas entre as duas estações, né? Esse é o elemento físico que pode ser transmitido. Chama-se sinal, né? Existem dois tipos desses sinais que nos interessam e que são dependentes do tempo, né? Esses sinais servem de elemento de transporte da informação e eles variam conforme o seu comportamento no tempo. Um deles a gente chama de analógico e o outro a gente chama de digital. Analógico porque eles variam continuamente e podem analogamente ser comparados a outros. E digitais porque são sinais que podem ser representados por dígitos, como os bits de um computador. Então, os sinais analógicos, eles variam continuamente no tempo. A gente olha aqui, isso aqui é uma amplitude que pode ser medida em volts, por exemplo, e essa amplitude a gente vê que vai continuamente sendo variada para cima, para baixo, novamente mais para cima ainda, muito para baixo a ponto de se tornar valores negativos, etc. Varia continuamente no tempo, infinitamente no tempo. A gente poderia comparar um sinal desse em matemática com números reais, que tem infinitos valores entre cada par de valores em si. O outro tipo que nos interessa, nós vamos ver daqui adiante, que são os sinais digitais. Sinais analógicos existem na natureza de diferentes formas, como o som, como a luz, como a temperatura, né, como a variação de um relógio, por exemplo, né? São sinais que variam continuamente no tempo. Já os digitais não são assim. Eles variam discretamente. A gente vê aqui que o sinal tem um valor e aqui tem outro valor. E aqui tem outro valor e aqui também. Embora os valores sejam iguais, são dois sinais diferentes, que passam abruptamente de um ponto para outro e não continuamente. A gente chama isso em matemática discreta. 1, 2, 5, 7 números inteiros são números discretos. Então a gente poderia comparar sinais analógicos a faixa de números reais e sinais digitais a de números inteiros, né? Esse aqui seria a característica. O mais típico sinal digital que a gente conhece são os bits de um computador, né? É um sinal que varia abruptamente o valor. Sinais que são encaminhados por telégrafo também são exemplos de sinais digitais. O ponto e o traço, né, são sinais que variam discretamente, do ponto para o traço, do traço para o traço ou do ponto para o ponto. Não há variações contínuas entre eles. Isso é que caracteriza os sinais digitais, né? Exemplos deles. É importante a gente realçar que tanto os sinais quanto os dados que são representados por eles podem ser analógicos ou digitais. Então, a voz humana é um tipo de dado que eu quero transmitir à distância, ela é analógica. Eu posso transmiti-la através de um sinal analógico ou de um sinal digital. Os sinais de computador, os bits de um computador, são dados que são digitais. Eu posso transmiti-los e encaminhá-los para um outro ponto por sinais que são digitais ou analógicos. Então, os dados,
e os elementos que os representam podem ser tanto analógicos digitais. Isso a gente vai ver em formas de transmissão, né? Ou seja, eu tenho um sinal que é digital, isso que é importante a gente ver. Eu tenho um sinal que é completamente digital, e esse sinal digital pode ser transmitido na forma analógica ou na forma digital, na forma analógica ou na forma digital em si, né? Essa é que seria, vamos dizer, a forma de eu trazer. Então eu tenho um sinal aqui analógico, e esse sinal analógico eu posso transmiti-lo na forma analógica ou posso transmiti-lo na forma digital. Caramba, eu escrevo mal para a beça. E aqui o sinal digital, estou melhorando. Pode ser transmitido tanto na forma analógica quanto na forma original dele, digital. É isso que nós vamos ver mais adiante, né? Uma coisa é a informação em si, o dado que eu quero transmitir. A outra coisa é a forma com que esses dados são transmitidos em si. Os sinais analógicos ainda podem, como os digitais, ser de dois tipos, conforme a sua variação no tempo. Ainda, a gente chama esses dois tipos de periódicos ou não periódicos em si. Sinais periódicos são aqueles que não têm fim, são contínuos. E sinais periódicos são aqueles que têm início e fim, e se repetem novamente até o fim, e se repetem novamente. Assim como essa onda, ela inicia e termina, inicia e termina. Isso é o que a gente chama de periódicos, né? A onda analógica mais importante, o sinal analógico mais importante é um periódico chamado onda senoidal, né? Ela é senoidal porque decorre da variação do seno de um ângulo que se forma ao longo dos 360 graus que ela percorre esse ciclo, que a gente chama de ciclo. É o que a gente vai ver adiante quando falarmos nos parâmetros desses sinais. Então, tanto analógicos quanto digitais podem ser periódicos e não periódicos. Quando a gente trata de transmissão de dados, né, de comunicação de dados, os sinais analógicos mais usados são na forma periódica, que é a onda senoidal, que o conjunto de sinais senoidais constitui a informação que eu transmito. A minha voz aqui é constituída de um conjunto de sinais. A gente chama isso de um sinal composto. A gente vai falar isso mais adiante. E esse sinal composto é que produz a informação, diferentemente do sinal simples. Aquela onda senoidal que a gente viu, isso aqui a gente pode ver exatamente uma onda senoidal simples. Ela não tem nenhuma utilidade prática, né? Em termos de comunicação. Ela pode servir, por exemplo, uma campainha, para uma buzina, um sinal, um alarme, né? Mas ela não constitui uma informação. Se fosse uma informação, seria um pio, né? Um tom que a gente produz. E a gente não pia, a gente produz sons que representam informação. Por quê? Porque na realidade a gente está transmitindo uma porção de sinais com várias características diferentes. Esse conjunto de sinais é que caracteriza uma informação. É um sinal chamado composto. Vamos ver isso mais adiante, né? Para completar esse vídeo, né, esse tem um exercício simples, apenas com o propósito de vocês pensarem e dizerem do que viram que caracteriza um sinal analógico ou um sinal digital. Existem muitas outras perguntas que devem ser respondidas para a gente compreender bem a informação, mas isso seria, vamos dizer, suficiente em si.
Obrigado.